Louvado seja Deus. Como você está vendo, hoje é o nosso dia de ceia. Nós temos uma mesa aqui e essa mesa ela tem uma razão porque ela está aqui. Uma vez por mês, nós aqui como igreja, como a maioria das igrejas evangélicas no Brasil, nós fazemos o nosso momento de ceia, que é quando nós olhamos para a mesa do Senhor e nós olhamos para essa mesa e temos uma característica para ela. Essa mesa ela é memorial, nós nos lembramos da aliança que fizemos com Cristo e também é uma mesa que nos lembra e nos traz esperança, porque um dia nós iremos cear com Ele, juntos nessa mesa. Então, memorial e promessa, esperança. Daqui a pouco nós vamos sentar aqui na mesa e antes disso, uma instrução que Paulo nos dá é que façamos, no dia da ceia, uma análise, um autoexame a respeito de como está a nossa vida. E a nossa análise e o nosso autoexame, antes de sentar aqui nessa mesa, eu quero te convidar a você fazer isso hoje, é no sentido de saber quem é você, por que você está aqui e para onde você vai. Quem é você? Por que você está aqui e para onde você vai? Nós faremos este exame antes de sentar nessa mesa. Nós vamos falar um pouco aqui de identidade, porque a identidade ela define uma pessoa, a identidade ela define um nome, um sobrenome, uma filiação, uma identidade, ela define o local e data de nascimento, ela define um estilo de vida, um tipo de alimentação, cultura, gostos pessoais, se essa pessoa ela é sofisticada, se ela é despojada, enfim, identidade é tudo isso, ela nos define. Então a pergunta para você, nessa manhã, antes de sentar à mesa é essa: quem é você? Por que você está aqui? E eu vou te fazer essa pergunta durante toda essa mensagem aqui. E se você dormir na cadeira, eu vou dar uns gritos aqui. Então, quando eu gritar, você sabe, tem alguém dormindo. Então, eu vou dar uns gritos aqui. Então, você, por favor, fique acordado, para que eu não precise gritar. E você acompanhe esse raciocínio, porque é importante que você entenda por que nós vamos sentar à mesa. Quantos aqui, presencialmente, você que está nos acompanhando aí na internet, na live, considera que você conhece esse cara que está falando aqui na frente? Quem aqui presencialmente considera que me conhece? 22% do salão. Quem não me conhece, considera que não me conhece aqui, levanta a mão. Há alguns indecisos, há gente que nem me conhece ou acha que me conhece. Mas eu queria colocar, me ajuda aí, Gonçalo, colocar uma foto aqui para você, para refrescar aí a sua memória, a sua visão. De repente você não sabe quem eu sou, e eu queria que você, de repente, Você conhece essa pessoa? Vocês não fiquem rindo, porque essa é minha foto de RG. Eu quero saber qual é a foto de RG que vocês têm. Essa é minha foto, estou sendo corajoso aqui. Eu sou esta pessoa aqui. Gonçalo, me ajuda aí. Vamos colocar uma outra foto, uma outra imagem. Opa, um dia eu já fui magro, mais fininho ali. Eu sou o primeiro? Eu sou esse segundo? Ou eu sou esse terceiro, Gonçalo? Me ajuda aí. Você está me conhecendo hoje, né? Gonçalo, põe aquilo lá. Quem sou eu? Eu sou o primeiro? Eu sou o segundo? Eu sou o terceiro? Ou isso aí? Esses são os amigos que eu tenho. Você já teve amigo peste?
eu tenho amigos pestes. Mas enfim, quem sou eu? Qual é a minha versão? Qual é a sua versão? Essas perguntas nós fazemos hoje porque tem muita gente que leva a vida inteira para descobrir quem é, para saber sua identidade. E muitas vezes fica confuso, porque essa pessoa, mesmo com idade, ela não sabe quem ela é. Por que ela está aqui? Para onde ela está indo? Isso é um problema de identidade. Qual é o meu significado como ser humano? Qual é o meu propósito interior? Para onde eu vou? O que eu quero? Por que nasci? Qual é o meu dom, o meu talento, minha habilidade? Você já fez essa pergunta? Você está fazendo essa pergunta? Não são perguntas simples. São filosóficas, são profundas. E isso é tão profundo, porque se você não sabe quem você é, você acaba tendo um problema aí na sua vida. Veja se você já falou alguma frase dessa aqui. Eu sou um fracasso. Eu não consigo fazer isso porque eu sou gordo, eu sou magro, eu sou pobre, eu não tenho faculdade, eu sou uma mulher sozinha, eu não gosto de ler, eu sou um Zé Ninguém, eu não sou criativo, isso não é para mim, eu não faço parte desse grupo, por isso eu não consigo, Deus não se preocupa comigo, eu não tenho tempo. Homens são todos iguais. Essas são frases de pessoas que têm algum problema na sua identidade. A falta de entendimento de quem somos, ela pode arruinar a nossa vida por anos, até você encontrar o seu verdadeiro destino, o seu propósito, por que você está aqui. Então, é importante você responder essa pergunta: quem é você hoje? Você assumir a sua identidade. Porque sem você entender qual é a sua identidade, pode ser que você esteja vivendo uma outra identidade. Pode ser que você esteja numa fase adulta, achando que é adolescente. Você já viu um adulto, na fase adulta, madura, agindo como um adolescente? Você fala, alguma coisa está fora de lugar. É igual você ver os pregadores mirins. Parece um anão falando, mas é uma criança. Vestida de terno, gravata, pregando. É uma criança falando como adulto. Alguma coisa está fora do lugar. Então a nossa identidade, se eu não assumo, se eu não sei quem eu sou, eu vou ficando fora do tempo, do time. E eu preciso assumir a minha identidade, as minhas responsabilidades. Quem tem problema com identidade é uma pessoa que não tem compromisso com a sua vida. E ninguém é maluco de dizer, eu não tenho compromisso com a minha vida. Porque você não vai dizer, você vai viver como se você não tivesse esse compromisso. São pessoas que são descompromissadas com a vida, com os estudos, com o cônjuge, com os filhos, com o casamento, com o trabalho, com a sua vida profissional, com a sua igreja, com o seu ministério. Problemas de identidade. Como você se vê? Quem é você para Deus? Eu quero deixar uma verdade nessa manhã aqui para você. Você é pior do que pensa, mas é mais amado do que imagina. Quem disse essa frase, ou está atribuída essa frase, a Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Quando falarem mal de você, fique em paz, porque eles não sabem 1/3 de quem é você. Frase de Spurgeon. Por isso, eu vou usar a frase de Spurgeon aqui aumentada. Você é pior do que pensa e mais amado do que imagina. Isso tem a ver com a sua identidade e com o seu destino. Identidade, você precisa saber quem você é. E o seu destino, você é filho amado de Deus. Amém?
Uma outra frase importante aqui é de um filósofo ateu, Sartre, que diz o seguinte: o homem não é outra coisa senão o que fez de si mesmo. O homem não é outra coisa senão o que fez de si mesmo. A pergunta é: como é que você chegou até aqui? Como é que você se tornou o que é? Como é que você está na situação que você está? Pare e pense na sua idade agora. E como é que você chegou até aqui? Por que você tem a família que tem? Por que você mora onde mora? Por que você tem o dinheiro que você tem? Por que você está na igreja que você está? Como é que você chegou até aqui? Nós precisamos saber de onde nós viemos para a gente poder traçar o nosso destino. Algumas pessoas elas ficam desanimadas porque elas acreditam que o que a gente faz determina quem nós somos, e não é assim. Não é o que fazemos que define a nossa identidade, mas é a nossa identidade que determina e guia aquilo que fazemos. Você sabe quem você é? O Pai, ele tem uma identidade. Em Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14, Deus tem uma conversa com Moisés. Moisés está preocupado porque ele tem uma missão para fazer. E a preocupação de Moisés é: quando me perguntarem quem mandou eu fazer isso, o que é que eu falo? Deus diz para Moisés, você vai dizer o seguinte: eu sou o que sou, mandou você fazer. Deus tem uma identidade, ele sabe quem ele é. Quem mais? O Filho tem uma identidade. Porque as pessoas viviam perguntando para Jesus quem ele era. E o tempo todo ele dizia, João 8, 24 e 25, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. É a mesma frase que Deus disse para Moisés. Em João 8, 58, Jesus declara, eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia. Essa identidade está clara em Cristo. Jesus usou um termo, esse eu sou, lá do Êxodo, 7 vezes, no livro de João. E Jesus ele combina eu sou com uma metáfora que expressa a revelação da salvação do mundo. Ele disse o seguinte: eu sou o pão da vida, João 6,35. Ele disse, eu sou a luz do mundo, João 8,12. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas, João 10,7. Ele disse, eu sou o bom pastor, João 10,11. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, João 11,25. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, João 15, verso 1, verso 5. Jesus sabia quem ele era. O Pai sabe quem ele é. A pergunta para nós nessa manhã, antes de se assentarmos aqui: quem é você? Eu sei quem é você. Bom dia. Quem é você? Nós estamos falando aqui de identidade. E em Mateus 3, no verso 16 e 17, Jesus ele tem plena consciência de quem ele é. Plena consciência. Mas uma coisa ainda na vida de Jesus não havia sido feita. Até os seus 30 anos. Jesus sabia quem ele era, qual a missão que ele tinha. Mas é no batismo que acontece algo que vai confirmar quem é Jesus. Porque quando Jesus sai do batismo, o que é que acontece? Você que conhece bem a Bíblia. Se vocês não falarem, a gente não sai daqui hoje. O que é que acontece quando Jesus sai das águas do Jordão? Você pode colar, Mateus 3, 16 e 17. Lê lá o que está escrito. O que é que acontece quando Jesus sai da água, gente? Uma confirmação de identidade. Porque Deus diz o que para ele?
Eis o meu filho o quê? Em quem eu tenho muita alegria. É no batismo que Deus confirma identidade. Eu sei quem é você. Você é meu filho amado. Eu me alegro com você e com o que você está fazendo. Deus confirma a identidade de filho de Jesus Cristo. É uma confirmação de identidade. E a partir daquele momento, Jesus sai para fazer a sua missão, para completar ela em 3 anos. Eu quero que você entenda que se você souber hoje quem é você, por que você está aqui, o que é que você vai fazer, a sua vida vai deslanchar. Mas não pelo seu sucesso, porque você tem uma identidade em Deus. Precisamos saber se o seu momento é esse. Você está saindo das águas do Jordão. Você tem consciência de qual é a sua identidade. E por que era necessário Jesus receber essa identidade? Porque logo na sequência, se você ler aí o capítulo, Jesus ele vai para o deserto e ele vai ser tentado pelo diabo no seu jejum de 40 dias. Qual é a tentação que Jesus tem no deserto? Se não um ataque feroz do diabo na sua identidade. Porque as 3 vezes que o diabo tenta Jesus é na sua identidade. Porque ele sempre está dizendo, se és o Filho de Deus, então transforme as pedras em pães. Ele ataca a identidade. Jesus tinha acabado de receber a identidade, sim ou não? És o meu filho amado em quem eu tenho muita alegria. Então o diabo veio, só que o diabo ele volta. Porque ele não ia conseguir nada com Cristo, porque ele entendia quem ele era. Você está entendendo? Se você souber quem você é, se a sua identidade estiver feita, estiver completa, consciente em você, o diabo pode vir. Porque você vai poder dizer como Cristo, está escrito, ó criatura das trevas. E o diabo não conseguiu. Jesus vence o diabo pela palavra, porque ele sabia quem ele era. Então a identidade ela é importante. Você já recebeu a identidade do seu pai? Você é pior do que você pensa, mas você é mais amado do que imagina. Só a palavra de Deus ela é capaz de nos revelar a nossa identidade. Não são as pessoas que vão dizer quem você é. Não é a circunstância que você vive que vai dizer quem você é. Mas é a palavra de Deus que vai dizer quem você é. Se você tem o seu coração firme em Cristo, se você entender a sua identidade em Cristo, ninguém, presta atenção, ninguém vai poder colocar um rótulo em você, uma marca em você, porque você é filho amado de Deus. Amém? Então esse entendimento nós precisamos ter. Se eu entender errado a minha identidade, eu vou caminhar num propósito errado. E quanta gente a gente conhece que não tem noção da sua identidade como pessoa, e você vê a pessoa caminhando anos no erro. E muitas vezes são pessoas boas, pessoas dignas, pessoas que você pensa assim, se conhecesse a Cristo, só falta isso. Mas a pessoa não entendeu a identidade dela, e ela está caminhando errante. Sabe o que a Bíblia fala a respeito de nós? Gênesis capítulo 2, verso 7. Diz assim, Então Yahvé, Deus, modelou o homem com a argila do solo e insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa versão que eu li aqui é da Bíblia de Jerusalém. Vou dizer por quê. Tem uma outra versão que é a King James que diz assim,
Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Pergunto para vocês, o que é o homem? Acabamos de ler. Pó da terra. Eu trouxe essas duas versões aqui, porque na terça-feira a gente teve uma pegadinha do pastor Ailton. Derrubou a nossa live. Pegou todo mundo. A pergunta a respeito se o homem era pó da terra ou era barro. E a questão ali no capítulo 2, no verso 7 de Gênesis, é exatamente essa. Esse formou, modelou, essa palavra hebraica para formou é yatsar. Esse yatsar é um verbo que é usado em referência à obra do oleiro. E aí nós vamos ler algumas passagens aqui a respeito do que pode ser feito com esse homem que é feito do pó da terra. E por que isso? Se você quer saber de onde você veio, Gênesis capítulo 2, verso 7. E o homem foi feito do pó da terra. Se nós somos feitos do pó da terra, por que a gente se acha tanto? E tem alguns que se acham até demais. Se todos somos pó, e ao pó retornaremos. Não é isso? Será que tem algum pó que brilha mais? Posso nem falar outra coisa aqui, porque eu estou ao vivo. Um pó que brilha demais vira purpurina, mas nós vamos parar por aqui. Um pó que é mais grosso, um pó que é mais fino, um pó que é mais cheiroso, um pó... Somos todos pó. E o que é feito com esse pó? Porque esse homem chamado Adam, no hebraico, né? Porque ele vem de Adamá, que é terra, e ambos fazem uma referência à cor avermelhada do solo argiloso, barro. Quem é esse homem? O que é feito com ele do pó da terra? Isaías, eu vou ler uma série de passagens aqui, se você quiser me acompanhar, você acompanha, se você tiver os dedos ágeis. Se não, você acompanha no telão ou você só me ouve, porque eu vou ler rápido. Diz o seguinte, Isaías 29, verso 15 e 16. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Verso 16, vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso pode dizer ao seu oleiro, ele nada sabe? São as referências em relação a Gênesis 2:7. O que Deus faz com esse homem feito do pó da terra? Isaías 45, verso 9. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao seu oleiro, o que é que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? Jó, capítulo 33, verso 6. Sou igual a ti diante de Deus, também fui moldado em barro. Isso aqui é o Eliú, amigo de Jó, falando para ele. Isaías 64, 8. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. Lembre-se que eu estou falando de identidade. 2 Coríntios 4, 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Jó 10, 8 e 9. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te a destruir-me? Lembra-te de que moldastes
como o barro, e agora me farás voltar ao pó? Lamentações 4:2. Como os preciosos filhos de Sião, que antes valiam o seu peso em ouro, hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Tudo que está indicado em Gênesis 2:7 aponta para um oleiro trabalhando o barro. O que você é? Purpurina? Melhor ser barro? Jeremias ele estava com uma dificuldade de entender o que Deus estava falando. Profeta. E Jeremias ele está profetizando num tempo ruim. Num tempo em que vai dar errado para Israel. Mas o povo não queria ouvir. O povo queria ouvir outra profecia. E Jeremias ele é um profeta que ele está falando contra o povo de Israel. E aí ele não está entendendo algo, aí eu quero que você abra Jeremias 18, verso, nós vamos ler do 1 ao 6. Vou esperar você abrir. Jeremias está do lado de... Me ajuda aí. Ah, bom. Sei que era... Sofonias. Vamos lá. 18. Do 1 ao 6, diz assim. Jeremias 18, do 1 ao 6. Deus chama Jeremias para uma conversa séria. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Deus dá uma ordem para Jeremias. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Você tem uma outra versão? Para o que Deus diz para ele? Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá as minhas palavras. Que outra versão? Que outra coisa está escrito aí? Ou todo mundo está nessa versão? O 1, Gustavo. Essa é a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, vá à casa do oleiro e ali você receberá uma mensagem. Ok. Deus dá uma ordem ao profeta. Ele vai à casa do oleiro e ele vai ouvir uma mensagem. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, o que é que acontece? Então, fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Pergunto, o que é que ele tinha ido fazer lá mesmo? Ouvir uma mensagem. Ele chegou na casa, ele achou um pregador. O oleiro estava falando. O que o oleiro estava fazendo? Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. E aí ele continua. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor me dirigiu a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Quem é que dá a mensagem então para o profeta? Não é o oleiro, é Deus. Porque o oleiro não diz nada, o oleiro só está trabalhando. Deus está falando com o profeta. Observa o que ele está fazendo. O que é que você está vendo? Ele está vendo um oleiro trabalhar. Você já viu um oleiro trabalhar? Alguém que faz, talvez para o nosso tempo aqui seja um ceramista, certo? Ou alguém que faz aí habilidades manuais, fazendo um jarro, um pote, um vaso. Ou você vai lembrar dos seus filhos na escola que sempre, todo ano, Fundamental 1, as crianças vêm com aquela experiência de fazer o bendito da escultura
com o barro, com a argila, você não acha argila, as papelarias não têm mais argila, eu não sei mais o que eu falo para as professoras, não peçam argila, porque não tem em papelaria. Pede argila para os pais, Daiane? Olha lá, achei uma professora. Tem professoras aqui. Graças a Deus pelas professoras. Mas é esse tipo de argila. O que o profeta está vendo ali é esse homem trabalhando. E ele está observando. Nós vamos ver mais algumas coisas aqui. Irmãos, ninguém é nada sem Deus. Dele vem o fôlego de vida. Talvez a única coisa boa que aconteceu em Gênesis capítulo 2, verso 7, é o fôlego de vida. Porque eu e você não valemos mais do que um punhado de pó da terra. A única coisa que nós temos é o fôlego de vida. Isso nos diferencia. Isso é a nossa identidade. Deus me formou, me deu fôlego de vida. É por isso que você está vivo hoje. Eu já assisti o filme do Gladiador umas 118 vezes. Eu sei todas as falas. Aí tem uma cena lá que o Antônio Próximos, que é o cara que toma conta dos escravos, dos gladiadores, ele vai ser preso, vai ser morto, porque Roma descobre o plano do gladiador. Aí quando os homens vão pegar ele, ele vai para frente da janela, abre os braços e fala uma frase assim: somos poeira e pó. E aí os guardas vêm, pegam ele. Poeira e pó. Essa é a nossa identidade. Isso é o que nós somos. Aí você pode dizer assim: puxa, eu não valo nada. Isso aí, você vale o tanto de um punhado de pó da terra. Mesmo assim, você valendo um punhado de pó da terra, eu não sei quantos aqui conhecem o professor Adalto Lourenço. O professor Adalto Lourenço, ele dá palestras, ele é um estudioso, ele relaciona ciência e fé. Então, se você pesquisar, você vai achar aí umas histórias dele que ele compara, em algum momento, Gonçalo, pode pôr aquela figura laranja, e ele faz, os cientistas depuraram o que é que tem na poeira do solo. E aí eles identificaram, imagina que você vai ler isso aí, né? Nunca. Mas, que tem ali do seu lado esquerdo, é a composição do que há no corpo humano. E do lado direito, lá, é a composição do que tem no punhado de terra. E os elementos que tem num punhado de terra, e os elementos que tem no corpo humano, eles são compatíveis em mais de 19 itens. Isso foi por volta da década de 80, isso faz tempo. E aí, se você procurar o professor Adalto Lourenço, ele fala a respeito dessa composição do corpo humano e do punhado de terra. Logo, fazendo aí a relação, comprova-se que um homem foi formado do pó da terra. Isso é um dado científico. O que isso muda a sua vida? Nada. Nem a minha. Eu não preciso desse dado para saber quem eu sou. Mas os cientistas estão sempre atrasados. Sempre atrasados. O maior cientista, o mais inteligente, aquele que andava na cadeira, está sempre atrasado. O mais inteligente de todos os homens está sempre atrasado, porque Deus já revelou. As descobertas científicas que a Bíblia tem são muito maiores, são reveladas há muito mais tempo atrás do que agora. O que eles estão tentando descobrir agora, a Bíblia já dizia. O que os cientistas descobriram na década de 80, que o corpo humano é formado por substâncias e coisas, e são comparados ao punhado de terra, a Bíblia já fala, Gênesis 2, verso 7, o homem é formado do pó da terra. A pergunta nessa manhã é: não tinha outro material para Deus nos formar? Afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de quem? Deus já tinha criado tanta coisa, não dava para a gente formar a gente a partir do diamante.
Hein, Eric? Ó, diamante, né? Uma coisa mais valiosa, né? Com mais substância aí, que não fosse só terra, prata, talvez. Pensou você sendo formado da prata? Não, fomos formados do barro. E aí a gente fica pensando, por quê, Deus? Por que a minha identidade é barro? Por que a minha identidade é poeira? A minha identidade ela é poeira, porque Deus tem um propósito nisso. Se você pegar um ceramista, se você pegar alguém que mexe com argila, alguém que faz trabalho manual, ele tem um processo para fazer o tal do vaso. Qual é o processo? Você vai pegar um pouquinho de terra e terra, esse punhado de terra é barro, sim ou não? O que falta? Então você pega um pouquinho de terra, você põe água, muita água, pouca água, na medida. Tem uma medida, você não pode pôr muita água, senão vira... Mas se você colocar a medida certa de água, então um pouquinho de argila, com a água certa, você vai ter uma massa ali que vai virar argila. Ok, então eu peguei a terra, coloquei água, está feito o vaso, sim ou não? O que falta? Você precisa moldar, você precisa de pressão. Quando você pega a terra, você põe água, você forma argila, você precisa dar forma para o vaso. Você precisa pôr pressão no vaso. E pressão é pressão mesmo. Você vai enfiar o dedo. Porque para você dar forma, você tem que usar força. Já teve semana que parece que Deus está com o dedo na sua costela. Fala, peraí, por que Deus está apertando tanto? Talvez você esteja na fase de estar recebendo pressão de Deus. Porque aí ele vai, pega de um lado, pega do outro, pega em cima, desbeiça para fora. É assim. Então é Deus moldando, é o oleiro, é o ceramista, é quem mexe com isso, que vai moldando o vaso. Feito isso, essa pressão, a água e a areia, está pronto o vaso? O que falta? Falta o quê? Uma coisa antes. Vamos lá, ceramistas, professoras do Fundamental 1. Que é que antes de ir para o fogo, por quê? Pegou a areia, colocou a água, formou, você precisa pôr para... Isso aí, vai descansar. Precisa ter o vento. E o vento vai descansar. O que o ceramista faz quando ele coloca o vaso para descansar? Ele vai fazer outras coisas, sim ou não? Porque ninguém fica esperando secar. Vou esperar secar. Ainda mais nos dias de hoje, né? Você não consegue fazer uma coisa só. Não, vai passar um café, você fica lá na... Vou esperar cair tudo na garrafa. Não, você faz o café, você faz não sei o quê, você abre o computador, você faz isso aqui, cala a boca, menino, faz isso aqui, você vai ali. É assim, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então o ceramista, ele deixa lá, secou, está lá. E ele vai fazer outra coisa. Se você está nessa fase, pode ser uma fase que você ora e Deus não responde. Por que Deus não responde? Você está na fase de secar. Você não está pronto ainda. Você foi pego da terra, foi colocado água, você foi moldado e você está em espera. O modo de espera é o pior para nós. Nós somos a ansiedade em pessoa. Então você ora hoje aqui, a Luciane acabou de orar. Você quer receber a resposta antes do meio-dia. Nós somos assim. Só que de repente o seu tempo é tempo de esperar. E aí o vaso está pronto. O que falta? Fogo. Aí você vai ser provado. E depois que o vaso passar pelo fogo, aí ele sai de lá, aí ele está pronto. Percebeu as fases? Terra, água,
vento, fogo. Essa analogia do barro nos mostra uma coisa: nós somos totalmente compatíveis com a ação do alto, com uma ação espiritual. Essa é a nossa esperança. Qual é o cuidado que eu e você temos que ter? Eu estou gritando. Por que eu estou gritando, gente? Vamos ver se é desse lado ou se é deste lado. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa, porque todo barro mole ele pode ser moldado, mas todo barro mal tocado, o que acontece com ele? Todo barro mal tocado, mal pressionado, ele vira pedra, ele endurece. E todas as vezes que eu não tenho noção de quem eu sou, da minha identidade, quando eu sou mal tocado, eu vou ficar petrificado. E aí quando o vaso fica petrificado, o que o oleiro faz? O que o profeta viu? Lá em Jeremias 18. Ele estava fazendo um vaso. E aí ele viu que o vaso não ficou bom. Ele quebrou o vaso e fez de novo. Mesmo processo. Põe água. Molda o barro. Põe para descansar. Vai para o fogo. E aí depois ele cumpre o seu propósito. Você entendeu algumas fases da sua vida? Você fala assim, mas peraí, eu já passei por essa fase aqui. Eu não devia estar aqui nessa fase. Alguma coisa aconteceu. Em algum momento, você endureceu. E todas as vezes que a gente endurece, o oleiro precisa quebrar o vaso e fazer de novo. E quebrar dói. Você vai passar pelo processo de novo. Eu só quero te dizer uma coisa nessa manhã aqui, para a gente tomar a ceia. Você não é o que você sente. Você não é o que fizeram de você. Mas você é o que o Criador diz a seu respeito. Saiba quem você é e você vai entender o seu destino. Saiba em que fase você está e você vai entender muita coisa na sua vida. Muita coisa na sua vida. A Bíblia ela tem uma verdadeira identidade para nós. A Bíblia diz que nós somos criaturas, somos criados por Deus. Salmo 139, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. O salmista com a sua identidade entendida. Eu e você é o seguinte, a Bíblia diz a seu respeito que você é filho, que você é herdeiro de Deus. Isso faz diferença na nossa vida? Faz. 1 João 3 diz o seguinte, Gálatas 4, de 1 a 7 diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que devemos de ser. 4, de 1 a 7. Digo, porém, que quando o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual chama Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas é filho. E por ser filho, também Deus o tornou herdeiro. Você é filho. Eu sou filho. Você não é o que você sente.
Você não é o que fizeram de você. Você é o que o Criador diz a seu respeito. E a Bíblia tem uma série de coisas aqui a respeito de você. E a Bíblia diz uma série de coisas aqui a respeito de mim. E são planos de paz e não de mal, para cada um de nós. Você entende que ninguém pode colocar uma marca em você, porque você é filho. E não importa a fase da vida que você está, ainda dá tempo de você entender quem você é em Deus. Porque se você foi criado do pó da terra, você é transformado em vaso de honra para Deus. Então eu preciso entender qual é a minha origem. Eu sei quem eu sou, o pó da terra. E qual é o meu destino? O que eu posso me tornar para Deus? Vaso de honra. E por que tem que ser de barro? Porque o barro, se ele quebrar, dá para fazer de novo. Se você for um belo vaso de cristal, se quebrar, não dá para fazer nada com vaso de cristal. Se você for um vaso de madeira, se quebrar, não se remenda a madeira. Não se remenda cristal. Mas se você é um vaso de barro, sabe quem você é? Dá para quebrar você. E dá para fazer de novo. Eu não sei que fase você está. Se você está na fase que você quebrou, ou você está na fase que você está sendo restaurado. E é em cima disso que eu quero orar, para a gente encerrar aqui. Vou chamar a banda aqui em cima. Você foi criado com um propósito. Você é conhecido por Deus. Você é amigo de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você foi chamado para ser livre. Cristo te libertou. Essas são as verdades a respeito de você. Não é o que as pessoas dizem. Não é o que as circunstâncias fizeram de você. É o que o Criador pensa a respeito de você. Deus tem um plano para a humanidade. E Ele entregou o único filho que Ele tinha, para morrer no meu lugar, para me resgatar de um lugar de morte, para me quebrar e me fazer de novo. E eu sou restaurado pela graça. E essa graça me restaura. E essa graça me faz e me concede a chance de ser um vaso para a honra. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E você respondesse para você mesmo aí essas perguntas que eu te fiz agora nessa manhã. Quem é você? Por que você está aqui? Para que você existe? Se você entendeu o princípio dessa mensagem, de saber qual é a sua identidade, por que Deus te criou, por que você está nessa igreja, por que você mora nessa cidade, por que você tem a família que você tem, por que as coisas que aconteceram na sua vida aconteceram ou estão acontecendo. Há um propósito de Deus nisso. Qual fase do vaso você está? Entenda qual é a sua fase. Receba a graça de Deus na sua vida. Não tenha medo se você precisar ser quebrado. Porque se nós temos um bom oleiro, que ele é capaz de pegar os cacos e fazer um vaso de novo. Essa é a sua esperança nessa manhã. Essa é a minha esperança nessa manhã. Eu posso estar totalmente quebrado, mas eu creio no oleiro, que é capaz de me resgatar, me pegar os meus cacos, eu todo quebrado, na minha emoção, na minha esperança, na minha vida, e Deus é capaz de me colocar de novo como um vaso de honra. E eu quero orar por você. Irmão, se há alguém aqui nessa manhã que se sente quebrado, que talvez não esteja entendendo o momento da pressão, o momento que Deus está moldando você
Só que está doendo demais. Está doendo demais. Você não consegue entender porque a sua visão sobre identidade ela está um pouco turva. Você está acreditando mais no que as pessoas estão dizendo do que aquilo que a palavra diz. Eu quero orar por você antes da ceia. Se você se sente assim, cansado, quebrado, está doendo demais, eu queria que você levantasse sua mão e eu quero orar por você. Porque há poder no Senhor e nessa igreja. Não há poder nas minhas palavras, há poder no Senhor e no Espírito Santo. E eu quero que você saia daqui com esperança, sabendo que o Senhor, Ele é especialista em juntar os cacos, em fazer de novo. E se está doendo demais, Ele é provedor, Ele é bálsamo, Ele é paz, Ele é cuidador, Ele tem olhar de misericórdia, Ele tem olhar de milagre, e Ele está aqui. E eu quero orar por você nesse momento. Se tiver mais alguém, levante a sua mão, nós vamos orar. Porque é um momento do Senhor trazer cura sobre a sua vida. Cura sobre a sua vida. Entendimento sobre a sua vida. Identidade sobre a sua vida. Esperança sobre a sua vida. Que as vozes se calem a respeito do que dizem sobre você. Que você abra bem o seu ouvido para que você entenda que você é filho, você é amado de Deus. Ele está aqui, o Pai que reforça a identidade. Ele está dizendo para você com a sua mão levantada: eis o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Resista um pouco mais, aguente um pouco mais, entenda o processo de Deus na sua vida. Sou eu que restauro você, sou eu que farei de você vaso de honra de novo. Não tenha medo de ser quebrado. Confie no processo do Senhor na sua vida. Ele é poderoso para te deixar inteiro e não quebrado. O mundo vai pisar em você, o mundo vai quebrar você, o mundo vai te jogar fora quando você não tiver mais utilidade. Mas eu quero te dizer essa manhã que existe um oleiro, que existe um Deus que nos restaura, que nos pega no colo, que junta os cacos, que não admite ver você dessa maneira, mas te traz de novo, te faz de novo, te restaura de novo, que te abraça e te pega no colo, e que diz: você é filho, e Ele cuida bem dos seus filhos. Você é filho. Que se calem as vozes daqueles que dizem contra você, mas que você confie no oleiro nessa manhã. E assim você se sente a essa mesa como o oleiro. Renove a sua aliança com Ele. Tenha esperança que você vai se sentar nessa mesa um dia inteiro e não quebrado. Eu entendi, Senhor. Eu sou o pó da terra, eu sou o barro, e eu sou usado para a glória de Deus. Em nome de Jesus, receba essa oração na sua vida, meu irmão, minha irmã. Seja restaurado na sua fé, no seu coração, no seu entendimento, no seu sentimento, na sua vida financeira.